Meus amados, mais uma vez a paz de Cristo. Hoje eu quero meditar com vocês no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 17, onde escrito está: Então Jesus perguntou: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Queridos, esse texto que ora acabamos de ler trata da aproximação do Senhor Jesus com dois discípulos que estavam entristecidos. Os nomes desses dois não aparecem aqui. Apenas diz a palavra que estes homens estavam saindo de Jerusalém rumo a uma cidadezinha chamada Emaús. Estavam deixando a cidade do grande rei e marchando para uma cidadezinha não conhecida, talvez um simples vilarejo, mas entristecidos estavam deixando Jerusalém. Qual era o motivo da tristeza destes discípulos? Eles estavam tristes porque Jesus havia sido crucificado e assim havia os deixado. Jesus, agora ressuscitado, se aproxima daqueles dois discípulos tristes e eles não conhecem Jesus. Estavam tão tristes, tão decepcionados, tão amargurados com a falta que Jesus estava fazendo, que Jesus ressuscitado se aproxima dos dois e eles não o conhecem. E Jesus percebe que eles vão caminhando pelo caminho e trocando palavras. Certamente, conversando sobre os ocorridos dos últimos dias. Certamente tratando da tortura que os soldados fizeram com o Senhor Jesus. Certamente falando da cruz, da coroa de espinhos, do chicote que bateram nele. Certamente falando da dor, certamente lamentando o ocorrido, certamente tratando que não esperavam que aquilo fosse acontecer com alguém que apenas ordenava e o cego enxergava e o paralítico andava. Que aparente contradição, alguém que podia levantar o paralítico, curar um cego, ressuscitar um morto, agora se deixou ser preso e morreu. Imagine a tristeza que estava se acumulando no coração daqueles discípulos e a confusão que estava na mente deles. Jesus se aproxima daqueles dois homens tristes que estavam abandonando a cidade de Jerusalém. Conversa com eles e dá-se a conhecer aos dois. E eles logo voltam para Jerusalém, porque Jesus se dá a conhecer que agora ressuscitou e que venceu a morte. O que é que tem entristecido você? O que é que tem te causado decepções? Eu quero te dizer que Jesus se compadece da nossa tristeza e das nossas decepções, e que Ele se aproxima de nós outros quando estamos assim, e que não é apenas uma pessoa, mas todos nós somos sujeitos a ficarmos tristes e abandonarmos lugares que nunca deveríamos abandoná-los. Aqueles discípulos deveriam ficar em Jerusalém, mas estavam saindo de lá. Deveriam ficar ali e esperarem o Pentecoste e serem cheios do Espírito, mas de tão tristes que estavam, tão despedaçados por dentro, agora estavam
saindo da cidade da promessa, indo para um lugar de onde não podia se esperar muita coisa. Quem sabe você tem abandonado o seu lar, seu emprego, sua cidade, sua igreja, seu pastorado, seu ministério, enfim, quem sabe abandonado sua família. Você sabe o que você muitas vezes tem sido tentado a deixar por causa da sua tristeza. Jesus, ao se aproximar daqueles discípulos, pergunta-lhes: o que vocês estão conversando? Que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Ele não pergunta para saber, porque ele já sabia. Ele pergunta para estimular aqueles homens a falarem, porque muitas vezes a cura de uma tristeza está simplesmente no ato de abrir a boca e o coração. Então o Senhor Jesus se aproxima, dialoga com eles, até que eles se acordam, se despertam e voltam para Jerusalém, alegres, porque agora eles viram o Mestre. Eu quero dizer a você que Jesus é mestre, é perito em trabalhar em nossa tristeza, nas nossas angústias, nas nossas decepções. Eles aqui estavam tristes pelo fato de Jesus ter sido morto, ter sido crucificado. Estavam saudosos. E quem vai tirar a razão desses homens porque estavam assim? Porém, essa tristeza estava fazendo esses homens tomarem a pior das decisões: saírem do lugar onde o Espírito Santo iria os abençoar. Mas Jesus entende e vai lá e os resgata. Quem sabe você está me assistindo agora e está numa tristeza tão terrível, e essa tristeza tem feito você parar e se afastar de tudo e de todos. Através dessa palavra, o Senhor Jesus se aproxima de você e te estimula a voltar às suas atividades de outrora. Seja livre agora dessa tristeza, dessa decepção que você está com ela. O Senhor Jesus me mandou até você agora te dizer que Ele conhece tudo o que se passa dentro de você, tudo o que se passa ao seu redor. As suas decepções, suas tristezas, suas angústias podem ser curadas agora pelo poder de Deus. Volte para o seu posto, cuide de sua família como antes, cuide do seu emprego, cuide de sua saúde, cuide de sua família, cuide do seu ministério, volte ao seu posto. Jesus, neste momento, usa esta palavra para se aproximar de você e lhe atrair de volta para Jerusalém, de onde você nunca deveria ter saído. Mas ele não chega arrebentando tudo, criticando tudo e todos, não. Ele dialoga para poder lançar uma palavra e dizer que eles deveriam sair daquela tristeza e daquela incredulidade. Jesus nos entende e sabe como nos trazer de volta. E a forma dele te trazer de volta hoje é através dessa palavra. Você vai voltar a ser o que era. Crie força agora através dessa palavra. Volta para a igreja. Volta para Jesus. Volta para o teu ministério. Você cantava, volte a cantar. Pregava, volte a pregar. Volta devagarinho. Eles não voltaram para Jerusalém voando. Não criaram asas. Não foram por baixo do chão, nem foram de navio. Eles voltaram andando. É só você ver o percurso que eles tiveram ali. Eles voltaram andando. Não chegaram em Jerusalém de um momento para outro. Voltaram caminhando. Volte caminhando também. Volte a passos lentos. Mas volte. Vai se afastando de Emaús. Vá deixando o lugar não promissor, rumo ao lugar promissor, a Jerusalém. Uma hora você chega lá. Eu profetizo o fim dessa tristeza do teu coração. No nome do Senhor Jesus. Amém.